Do PPS, deputado Rubens Bueno, o senhor tem até 3 minutos. Senhor presidente, rumo ao desastre, ao longo dos últimos anos, nosso partido tem reiteradamente criticado a política econômica da presidente Dilma. Já falamos aqui sobre a contabilidade criativa, a depreciação do real, a falta de transparência nas contas públicas, o déficit recorde da balança comercial, a alta da inflação e os 24 bilhões concedidos pelo BNDES aos empresários amigos da rainha. Exemplos estes dessa herança maldita que o atual governo deixará de legado ao nosso país. O Brasil, nas últimas semanas, foi criticado em pelo menos 5 relatórios dos mais importantes organismos internacionais. O FMI, a ONU, a OIT, OCDE, Banco Mundial, falaram sobre a economia brasileira e tiveram em comum uma análise negativa sobre o país, com alertas sobre a condução da política econômica em diferentes aspectos. O relatório do FMI, divulgado em 21 de janeiro, elevou para 3,7% sua estimativa para o crescimento do PIB mundial e baixou a do Brasil de 2,5% para 2,3% em 2014. A ONU e o Banco Mundial reviram negativamente suas previsões sobre o crescimento do PIB brasileiro. Já a OCDE classificou o nome do Brasil no 2º lugar entre as maiores cargas tributárias da América Latina e alertou: a questão não é arrecadar mais, é ser mais eficiente nos gastos. A pergunta que fica é: por que estamos nesta situação? A resposta, infelizmente, é simples: não crescemos porque temos um desgoverno que não consegue sequer levar a cabo uma política econômica consistente. Uma política econômica que dá ao mercado sinais claros de quem a conduz não sabe o que está fazendo. No jornal Folha de São Paulo, o jornalista Vinícius Torres Freire escreve um artigo seminal que disseca com muita propriedade o que estamos vivendo em nossa economia. Ele cita a queda na produção da indústria, a alta nos custos, o relativo fechamento do país ao comércio, devido à política de remendos protecionistas, o aumento dos subsídios diretos e indiretos, entre outras mazelas. Para o jornalista, o modelo faz água por todos os lados, para usar uma expressão original. Vai haver desastre? Não, provavelmente não. Mas agora é essa a nossa medida de sucesso? Não haver desastre? Infelizmente, para a sociedade brasileira, a resposta a essa pergunta é sim. O governo está satisfeito em fazer os remendos necessários para evitar o desastre, que seria fatal para as pretensões eleitorais da presidente. O país fica então à mercê dos interesses eleitoreiros de um governo condenado ao fracasso na condução da economia. Somos 200 milhões de brasileiros condenados a conviver em uma economia que patina por conta de um governo que não acerta no diagnóstico, erra na condução das soluções e não dá devida transparência em suas ações e não respeita a isonomia na destinação dos recursos públicos. Toda a política econômica está vulnerável. A inflação está fora de controle, os juros básicos dispararam, a carga tributária... Só para concluir, senhor presidente. Os investimentos são insuficientes e as reformas tão necessárias não acontecem. Esse certamente é um dos mais tristes legados que esse desgoverno deixará para o nosso país e para o próximo governo, qualquer que seja ele. Como disse anteriormente, a dobradinha Dilma-Manteiga entrará para a história como a dupla que levou o país a se satisfazer em evitar o desastre. O governo Dilma deverá alcançar a pior média de crescimento dos últimos 20 anos. Deveremos ter um crescimento médio em torno de 2%. Esse crescimento medíocre é muito pouco para o país como o nosso potencial e principalmente diante das enormes necessidades do povo brasileiro. Para finalizar e responder ao título desse pronunciamento que faço, não acredito que estamos indo rumo ao desastre, mas infelizmente estamos condenados a conviver com a desesperança e com a frustração de viver um país governado por uma presidente, uma equipe econômica despreparada para enfrentar os desafios que a história já está a nos impor. Muito obrigado.